está, não é? Como é que isto se articula, não é? Numa lógica de que cada um pode decidir se quer teletrabalho, se quer flexibilidade, se tem com flexibilidade temos de trabalho. E depois levanta outros problemas, que é, as pessoas podem fazer trabalho remoto a partir de qualquer localização. Mas, de repente, se as pessoas decidem, por exemplo, ir trabalhar para o estrangeiro, isto depois começa a ter impactos até na própria organização. Se a gestão tiver people first, eu acho que Eu sou um homem people first. Eu sei. Mas também money first. Também... Olá, bem-vindos ao Laborcast. Hoje vamos abordar o tema do teletrabalho, nas suas diferentes modalidades, totalmente remoto ou híbrido, na perspectiva de gestão de pessoas, do desenvolvimento de equipas e da criação de valor. Temos a enorme felicidade de poder contar com dois especialistas com visões dissonantes sobre este tema, que dispensam apresentações e cujos riquíssimos percursos profissionais tornam inviável qualquer síntese minimamente representativa. Connosco está Isabel Moço, docente da Universidade Europeia, formadora e consultora nas áreas de gestão de recursos humanos, membro da direção da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, embaixadora Aliança ODS Portugal, autora de diversas obras, das quais toma a liberdade de destacar Trabalho Remoto e Experiência do Trabalhador. Isabel, bem-vinda. Muito obrigada, é um gosto. Muito obrigada. Damos também as boas-vindas a Nelson Ferreira Pires, CEO da Java Recordati, presidente do Conselho de Administração da Fundação Marquês de Pombal, orador em diversas conferências nacionais e internacionais sobre a gestão de pessoas e liderança. Entre as suas obras, destaca o livro Policy, o Abecedário da Liderança, no qual nos dá uma visão sobre a alteração das funções de liderança no pós-pandemia e num cenário de guerra. Planificar, organizar, liderar e integrar. Nelson, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, um prazer. Muito bem, gostava muito de agradecer a vossa participação e a disponibilidade para este debate e começaria por si, Isabel, com uma primeira questão que é a seguinte. No seu entender, qual é que é o impacto do teletrabalho na dinâmica, na coesão, na comunicação e na colaboração das equipas? Será possível criar e manter equipas eficazes, motivadas e focadas à distância, ou o objetivo de implementar uma cultura organizacional está completamente ultrapassado? Quais são as estratégias que, no seu entender, podem ser adotadas para melhorar esses aspectos? Bem, eu começo por referir que nós não podemos olhar para o teletrabalho como uma situação em que de repente começamos e agora quais são os impactos que tem. Acho que começámos precipitadamente e de uma forma abrupta por um fenómeno que todos nós conhecemos, que foi a pandemia, que impulsionou uma adoção muito precipitada desta modalidade de trabalho, que já é preconizada há mais de 50 anos, portanto, por razões até ligadas com o urbanismo, não é? Por causa dos fluxos de entrada e saída das grandes cidades. Mas, na verdade, em termos de impactos, nós hoje temos alguns impactos, quer positivos, quer negativos, daquilo que foi uma adoção, repito, precipitada do modelo de trabalho, porque não o fizemos convenientemente. E essa é a minha posição, porque naturalmente este modelo de trabalho tem impactos quer nas pessoas, quer no trabalho, quer nas organizações. Mas eles podem ser impactos positivos ou negativos, no meu entendimento, dependentes da forma como se implementa e como se gera. Portanto, que sugestões daria para esse aspecto? Muitas. Muitas, a começar pela razão pela qual se adota trabalho remoto. Eu gosto mais de trabalho remoto porque eu sei que na legislação está a teletrabalho, mas eu prefiro trabalho remoto porque na designação do Eurofound é aquilo que engloba todas as definições, todos os conceitos de trabalho à distância. Concordo plenamente consigo, a designação legal não é propriamente a mais adequada. Pronto. Pronto. Então eu começaria por aí, qual é a razão, qual é o propósito pelo qual se adota este regime de trabalho. Depois, também, nós sabemos que nem todas as profissões são teletrabalháveis, nem todas as pessoas têm características, e aqui estou a falar mesmo de personalidade, para trabalhar remotamente, e costumo eu dizer que
quando isto é muito típico da gestão, as pessoas não trabalham da mesma forma. Muitas vezes não trabalham tão bem, outras vezes declaradamente trabalham pior. E a razão muitas vezes está em simplesmente não se perceber se aquela pessoa é uma pessoa que tem características que sejam adequadas para trabalhar remotamente. Depois, portanto, o trabalho, a pessoa, depois a própria cultura da organização. Nem todas as culturas são favoráveis à adoção de trabalho à distância. Se nós temos uma cultura de gestão em que há muito controlo, é óbvio que pôr pessoas a trabalhar remotamente não vai resultar, porque essa necessidade de controle continuará a existir de ambas as partes, não é? Porque também se cria dependência do controle para fazer as coisas, e nós sabemos que há pessoas que trabalham assim, mas fundamentalmente, David, saber se as pessoas querem. Portanto, eu não sou uma defensora do trabalho remoto, eu sou uma defensora da possibilidade, caso seja possível, de enquadrar este modelo como uma opção para as pessoas e para o trabalho. Muito bem. E, Nelson, na sua opinião, ligando um bocadinho também com esta parte que a Isabel estava a referir, o teletrabalho aumenta ou diminui a produtividade dos trabalhadores? Será que é algo que se pode medir? Pode-se medir da mesma forma? Será que quando falamos de teletrabalho podemos estar a falar eventualmente até de teledescanso? Como é que podemos equilibrar esta flexibilidade do teletrabalho com a questão da produtividade? Eu vou fazer um disclaimer. Eu não gosto de teletrabalho, não gosto de trabalho remoto, não gosto de trabalho híbrido, chamem o que quiser. Nunca fiz, o que não quer dizer que as pessoas que trabalham comigo não o possam fazer. E quando me perguntam quando é que eu gostava de ter trabalho remoto, eu digo ao sábado e ao domingo. Portanto, é ao 24 de dezembro e ao dia 31 de dezembro. Portanto, e não gosto por motivos simples. Primeiro, já está demonstrado, a Universidade de Stanford, penso eu, finalmente alguém estudou o teletrabalho ou o trabalho remoto e, de facto, demonstrou que a produtividade diminuiu entre 10% a 20%. E é natural, as pessoas, quem define o seu próprio horário, é natural que se vá, não tendo aquela rigidez, e não quer dizer que está no escritório e está a trabalhar, não é? Isso está a ser produtivo. Mas quem está em casa, naturalmente vai-se perder com mais focos de desatenção do que quem está no escritório a trabalhar. Eu acho que o teletrabalho surgiu muito pós-Covid, que, portanto, antes do Covid nós víamos as tecnologias de informação, portanto, de repente voltou-se, eu acho que é a cultura woke que todos falam de pós-Covid, de repente toda a gente se lembrou, afinal agora o teletrabalho é que é bom. Portanto, o que é estranho, eu acho que baixa a produtividade, efetivamente baixa a produtividade. Obviamente, concordo com a Isabel, acho que há profissões que estão dimensionadas, profissões que trabalham isoladas, sozinhas, como os programadores, eu acho que estão habituados, às vezes até com os meus filhos, um deles está para esta área, eu digo que é aquela malta das cavernas que está lá e que está habituada, não precisa de convívio social, não precisa de integração, porque o próprio trabalho obriga-o a não estar nesta relação entre pessoas, e quando estão muito tecnicamente, mas eu acho que baixa a produtividade, e tanto baixa que começamos a ver as empresas que seriam aquelas que menos provavelmente acabariam com este regime, a Amazon, a Zoom, ou seja, empresas que vivem do teletrabalho, que vivem do trabalho remoto, a dizer que vai acabar o trabalho remoto dentro das suas organizações. Portanto, eu acho que de facto, e eu depois explico porque é que eu acho que isto acontece. Mas eu acho que tem muito a ver com o título do livro, ou seja, os líderes tinham um acrónimo que era POLC, planeavam, organizavam, lideravam e controlavam, e têm que controlar, ou seja, porque no final os líderes têm que garantir aos seus acionistas o EBITDA das empresas, não é? E o retorno do seu capital, e nós agora temos de integrar, mas integrar é integrar culturas, algumas querem teletrabalho e nós não proporcionamos, e outras que não querem teletrabalho e querem estar em casa. Nós temos uma solução na minha organização que é muito mais, que eu acho que é difícil para organizações muito grandes, mas que é fit to one, ou seja, a pessoa tem que justificar porque que quer ficar em casa um dia ou porque precisa.
Nós tivemos uma colaboradora que ficou 1 ano e meio, não ficou de baixa, a acompanhar o marido que tinha um cancro terminal. E nós aprovámos. Temos uma colaboradora que mora em Torres Vedras e, de facto, à segunda e à sexta não justifica ela estar a apanhar 2 horas de trânsito para vir. Mas isso não é transversal. Ou seja, há um motivo, nós adaptamos a organização à pessoa, mas não adaptamos de uma forma transversal para que todos possam optar. Até porque isso depois tem consequências. Por exemplo, nós damos viatura de companhia. Alguém que quer a teletrabalho não precisa de viatura de companhia, vai perder um fringe benefit. Nós damos um subsídio bastante elevado para a refeição. Alguém que trabalhe em casa vai perder o benefício de refeição. E quando nós acabamos por confrontar as pessoas com estes factos, as pessoas dizem, espera aí, mas eu não quero perder o carro, eu não quero perder o subsídio, eu não quero, porque de facto não faz sentido. Nós estamos a garantir, porque depois temos de garantir o posto de trabalho em casa, a energia, legalmente todas as obrigações legais. Portanto, estamos a acrescentar custos aos custos. Portanto, de alguma forma vamos ter que os retirar. Mas eu acho que até nem é esse o motivo maior. Eu acho que depois podemos explorar um bocadinho mais. Sim. Também não acho que deva ser a opção do trabalhador. Deve ser um pedido do trabalhador e uma decisão da companhia. E isso é muito interessante, porque leva a uma questão para si, Isabel. Até que ponto é que, olhando para as vossas visões, o trabalho remoto pode ser então a chave para conseguirmos conciliar melhor a vida profissional e a vida pessoal dos trabalhadores, mas sem prejudicar a cultura da organização e a criação de espírito de equipa e o funcionamento das organizações? Sim. Usando aqui um bocadinho aquilo que o Nelson referiu, porque o contraditório é sempre interessante, se calhar estamos os dois a defender o mesmo lado, que é as empresas têm que cumprir a sua missão e gerar os resultados que procuram. No entanto, e eu creio que também foi um bocadinho aquilo que partilhaste, no entanto, esta visão do People First é uma visão importante atualmente na gestão e que segue uma linha de humanização da própria gestão que atualmente vivemos. De todas as formas, não deve ser uma escolha da pessoa, não deve ser também uma escolha da organização, porque esse foi um dos erros mais cometidos, não é? Que é a organização decide e agora vais para casa, sem atender se as pessoas têm condições. Bem, trabalho remoto não precisa necessariamente ser home office, que é um formato, não é? Pode ser onde se quiser. Mas perceber se há condições, e depois a própria legislação acabou por apoiar isso, não é? De proporcionar as condições de uma forma desastrada e totalmente idiota, vamos ser honestos. Sem dúvida. Às vezes o remendo é pior que... Não, às vezes é um bocadinho de falta, isto parece-me às vezes um bocadinho de falta ou de experiência ou de vida nas organizações. Sim. As soluções legais que foram criadas deviam ter-vos consultado para tentar, antes de fazer a legislação bem de trabalho. As empresas, não é? Sim, mas atenção, os primeiros estudos sobre o impacto de trabalho remoto em Portugal foram feitos conduzidos por mim, desculpem, e até publicados logo em julho de 2020. E aproveito para falar disto. Eu fiz o mesmo estudo em 2020, 21 e 22, e a resistência no trabalho remoto e os principais obstáculos à eficácia do trabalho remoto estão precisamente nas chefias e as chefias intermédias, e foi sempre aí que se identificou o maior problema. E, portanto, não pode ser uma opção da pessoa, não pode ser uma opção da organização, mas tem que ser uma coisa concertada. Na minha perspectiva... Tem que ser uma decisão da organização, tem trabalhadores, não tem... Aquilo não é uma democracia, uma organização não é democrática. Vamos ser honestos. Até para garantir a harmonização de condições entre todos, não é? E a gestão das pessoas. Por exemplo, uma das questões que eu acho que deve existir dentro das organizações é porque que aquela função tem possibilidade de trabalho remoto e a minha função, porque há funções que não têm possibilidade de trabalho remoto. Com certeza. Não é? Mas vamos discriminar negativamente dentro das empresas. Ou seja, eu percebo que tu dizes people first, mas o people first tem de estar garantido
company first. Se não houver companhias, não há people. E se não houver people, também não há companhias. Quer dizer, com a inteligência artificial não sei, não sei. mas eu sou defensor que não, mas há muitos que são defensores que sim. O que eu acho é que isso é uma decisão da organização. A organização, porque senão cada um tem o seu autotrabalho, autoemprego. Desculpa, eu acho que as organizações têm que ter políticas que acomodem esta possibilidade. A decisão tem que ser partilhada entre pessoa, a estrutura e de acordo com aquilo que é a cultura e a missão da organização. Vou deixar concluir, ok. Tu falaste de alguns exemplos que fizeram o caminho agora ao contrário. Na minha opinião, estes exemplos justificam-se, sobretudo porque não souberam enquadrar devidamente o modelo de trabalho. E recentemente foi feito um estudo muito grande, uma empresa muito grande, tenho aqui alguns dados de 40 mil trabalhadores e em que 1.600 foram sujeitos, voluntariaram-se para fazer a experiência. E a experiência foi 5 dias, metade das pessoas, 5 dias na empresa e outros com híbrido que iam em dias determinados, conforme a equipa de trabalho à empresa. Os resultados ao fim do tempo que a experiência decorreu, e ela decorreu durante 2 anos, o resultado foi que não houve alterações na produtividade, portanto, medida em cada trabalhador antes e nas equipas também, não houve alterações na produtividade, no desempenho nem na progressão. Portanto, as pessoas não registaram alterações nestas dimensões. Mas as pessoas com trabalho híbrido acabaram por revelar maior satisfação e ter registros de turnover menores. E, portanto, feitas as contas na empresa ao turnover e estimando que uma saída, há muitas formas de calcular, mas que uma saída tem um custo e um impacto grande para a organização, nomeadamente a reposição do trabalho, a empresa conseguiu calcular alguns savings nestes 2 anos pelo facto destas pessoas estarem em híbrido. E, portanto, há estudos, começa a haver estudos e agora consolidados, não como aqueles que fizemos logo ali na altura da pandemia, em que pretendíamos, sobretudo apreciar as percepções face à adoção do trabalho remoto. Neste momento começa a haver estudos que provam que sim, aumenta a satisfação, aumenta a produtividade. Eu sou um exemplo, eu consigo produzir muito mais no meu espaço do que na organização. Mas eu sou uma pessoa de pessoas e, portanto, faz-me falta o contacto. Não quer dizer que eu não preciso dos meus momentos para trabalhar. O trabalho, as tarefas são absolutamente determinantes. Cada pessoa também. É a minha percepção. E não respondi à pergunta, David. Sim, não, era que é do equilíbrio. Da conciliação, exatamente. Depende, porque há pessoas que acomodam melhor. Por exemplo, a questão que o Nelson referiu de, ok, a pessoa está a trabalhar, mas entretanto põe uma máquina a lavar ou vai fazer a sopa. Isto são questões que se colocam e que muitas pessoas referem como um obstáculo. Depende. Eu costumo dizer que um trabalhador que não consiga organizar suficientemente para entregar aquilo que tem que entregar ao fim do dia, ao fim da semana, ou o que seja, também não o vai fazer estando na empresa. Eu lamento. E tu disseste um estudo, e o estudo da Stanford é de 2023. E o estudo da Stanford não é uma empresa, são várias empresas. E agora vai haver estudos para todos os gostos, portanto vai haver os que confirmam o que tu disseste e o que eu disse. Mas de facto o que a Stanford está, eu estava a ler precisamente o que a Stanford diz, é que, ou seja, o que há em casa é mais distrações, claramente, e as pessoas, por exemplo, reduzem a sua atividade, e por isso é que há uma redução da produtividade, por realizarem tarefas como navegar nas redes sociais, que também o fazem no escritório, também é verdade, mas fazem mais 75% em casa do que fazem no escritório. Fazer compras online, fazem mais 70% do que fazem no escritório.
Vêem séries ou filmes, mais 53, eu espero que no escritório não façam tanto, e planejam viagens, mais 32. São alguns exemplos. Ou seja, eu acho que o people first, mas a decisão tem de ser da organização. Que tipo de modelo é que quer? Eu prefiro um modelo individualizado do que um modelo em que a pessoa e a organização chegam a um acordo. Não há acordo. A pessoa precisa, quer, propõe, a organização diz, está de acordo com aquilo que eu pretendo para esta função, que eu pretendo para esta pessoa. Inclusive, temos de avaliar de facto as pessoas, porque há pessoas que não são nem autodisciplinadas, nem organizadas, não é? Portanto, ou seja, tu chegas ao fim do dia e medes a produtividade da pessoa, porque nós não temos horários na minha companhia, portanto, eu não sou o carrasco tirano que quer que a pessoa entra, tem um horário flexível, que entra às 10h30, entra às 10h30, como quer sair às 9 da noite, eu gostava que ninguém saísse depois das 7. Isso é uma questão que eu obrigo, porque eu não gosto de ficar lá para justificar que sou a última a sair da empresa, acho que é o pior disparate, e para mim é um motivo de desorganização, tenho ali um desorganizado. Mas agora voltando atrás, eu acho que de facto nós temos motivos de distração muito grandes dentro da nossa casa, ou fora de casa, mas fora do escritório, e não pode ser uma decisão das pessoas, porque senão temos 1000 modelos de trabalho dentro das organizações. E sempre, não, é impossível. Será gerível? Não é. Será gerível? É Mas porquê é que tem que haver um modelo? Mas tem que haver, porque senão é impossível gerir. Eu giro uma organização, se cada uma daquelas pessoas que eu tenho decidisse o seu modelo de trabalho, como é que se criam equipas? Não se cria. Como é que se criam espíritos de equipas ou organizações de equipas quando cada um pode decidir onde trabalha, quando trabalha, a que momento trabalha? Eu vou dar um exemplo que está aqui. Este livro tem 12 contributos. Tem mais de... Não está o meu, não me convidaste. Se convidasse já está Não, fora. mas estas pessoas conheceram-se no dia do lançamento do livro. Mas isso, escrever, mas lá está, refletir e escrever, eu admito, claro, como estava a referir, que são atividades que exigem reflexão, que exigem pausa, que exigem uma dedicação que é tipicamente individual. Mas hoje em dia, nos ambientes colaborativos que temos, se calhar o recursos humanos precisa do departamento financeiro, o departamento financeiro precisa do comercial. Como é que se gera esta interligação quando não é mais fácil, se calhar, a pessoa levantar-se e ir à secretária do colega ali àquele momento, ou tem que ligar o Teams e perguntar se está, se pode. Por exemplo, a própria lei diz que em caso de reuniões imprevistas tem que se avisar o trabalhador com antecedência. Isto não faz, salvo melhor opinião, não faz grande sentido. Não é? Porque se estivermos todos no mesmo sítio, chega à secretária à mesa, falamos e está, não é? Como é que isto se articula, não é? Numa lógica de que cada um pode decidir se quer teletrabalho, se quer flexibilidade, se tem com flexibilidade de tempos de trabalho. E depois levanta outros problemas, que é, as pessoas podem fazer trabalho remoto a partir de qualquer localização. Mas, de repente, se as pessoas decidem, por exemplo, ir trabalhar para o estrangeiro, isto depois começa a ter impactos até na própria organização. Lei aplicável, impostos, segurança social. Se calhar, se levamos o teletrabalho ao extremo de cada um decidir, se calhar já não temos um modelo de contrato de trabalho de subordinação. É um modelo de liberdade em que as pessoas trabalham... Autoemprego. Então, se calhar, relegamos o Código de Trabalho nesse momento. Sim, mas estas reflexões são absolutamente pertinentes e o que tem a ver com a regulamentação é importante considerarmos, mas isto tem a ver com o facto de nós estarmos a viver um tempo em que temos de pensar a reinvenção das profissões e a reinvenção do próprio trabalho. E neste aspecto eu tenho que dizer que nós não podemos pensar uma forma diferente de entregar trabalho com os modelos antigos que temos, que é o que nos acontece atualmente. Portanto, nós temos outro caso, a semana dos 4 dias, não é? Pronto, paralelo, aqui um tema paralelo. Mas... Que é um caso interessantíssimo, porque só escolheram meia dúzia de empresas e depois tiraram conclusões para o resto do mercado de trabalho. Isso há outro episódio, Paulo. É daquelas conclusões que é dizer assim, olha, temos aqui um anão e temos uma pessoa que mede 2 metros. Portanto, na média, nós medimos todos 1,80 m, que é mentira porque a amostra é pequena. E a questão dos 4 dias de trabalho é uma amostra pequena. É um mau exemplo. É, mais uma vez, o Estado a querer ultrapassar e, primeiro, não consultar as empresas, depois a utilizar mal as conclusões e depois a não pegarem pessoas
académicos que façam estudos Foi um a piloto. sério, Foi, um mas piloto foram idiota. Eu dois acho que educadores. estas idiotices que às vezes aparecem é mesmo a cultura de responder àquilo que o jornal diz no dia anterior. E eu acho claramente a legislação do teletrabalho é a resposta ao que o jornal disse no dia anterior, ao que a cultura apareceu de alguns partidos políticos, porque, de facto, de gerar riqueza é o que vai proporcionar trabalho. Não tenho dúvida. E as pessoas esquecem-se, em Portugal nós não gostamos dos ricos, gostamos dos pobrezinhos. Queremos é muitos pobres e poucos ricos. Os ricos vamos matá-los todos e vamos manter os Esses pobres. malandros. Eu percebo a orientação. Eu um dia escrevi e eu tentei fundamentar a minha decisão. Porque é que eu não gosto de teletrabalho? Não gosto, é pessoal, mas eu não tenho de obrigar os outros a gostar do que eu gosto. E a minha empresa promove o teletrabalho, o trabalho remoto, que eu acho que também gostas mais. Olha, eu escrevi os 15 mortais que matam qualquer oportunidade de trabalho remoto. Primeiro, a definição do horário próprio pode ser totalmente assíncrono com os horários da organização. Portanto, nós queremos trabalhar e não encontramos lá as pessoas. O onboarding de novos colaboradores é impossível fazer remotamente. Nem todas as pessoas têm. Eu tenho um exemplo. Eu era diretor-geral do Reino Unido, contratei um diretor-geral para o Reino Unido que acabou o teletrabalho e foi-se embora. Eu nunca ouvi, só via no ecrã. Portanto, não havia ali, não havia envolvimento, não havia, ou seja, ele de facto não podia estar comprometido com a organização porque ele não conhecia a organização. Depois, nem todos somos disciplinados para nos prepararmos para o teletrabalho, portanto, eu não sou. Eu, no dia em que fiz teletrabalho, vi o Netflix, vi os Peaky Blinders, vi quase uma temporada de Peaky Blinders. Portanto, eu não sou uma pessoa de teletrabalho. A inovação e a criatividade e a solução dos problemas só se consegue quando estamos todos juntos. Inovação sozinha não existe. Depois, o isolamento social provoca muito burnout. As pessoas... o que é bom para mim, porque eu vendo medicamentos. mas é muito mau para a sociedade e para a comunidade. Depois já te vou deixar responder. A separação entre a vida pessoal e profissional, eu acho que é muito pior para quem trabalha de forma remota, e o Covid trouxe isso, porque a da altura, às 9 da noite, estavam a ligar a perguntar, nem perguntavam, ligavam via Teams ou via Zoom de forma, portanto o work-life balance não dá. Temos a supervisão direta, nós temos que realmente controlar aquilo que cada colaborador entrega, e não é só entregar o resultado final, temos é de perceber antes se o resultado final vai ser entregue, para tomar medidas de alternativas, não é? Portanto, a dificuldade de comunicação e colaboração, ou seja, falar para um Teams leva a más interpretações, as pessoas não conseguem clarificar, nós temos tempos pré-definidos, portanto, ou seja, às vezes estamos a passar uma mensagem que quer dizer outra coisa e não é no Teams que se vai resolver. Não é, o telefone ajuda, mas não se vai resolver. Temos os desafios tecnológicos que eu acho que tu falaste bem, nem todos temos de ter casas preparadas para trabalhar de forma remota. Eu acho que desmotiva as pessoas o facto de não ter o compromisso que nos leva a ver as viagens, a internet ou tudo o resto. Depois, a dificuldade na avaliação de desempenho. Eu não consigo avaliar remotamente pessoas. Eu percebo que tu tens mais competências do que eu, mas eu não consigo, porque estão distantes. Eu gosto do smell of the place, para perceber se as pessoas estão bem, se estão mal, se precisam de ajuda, se não precisam. Isso não existe no teletrabalho. Ou seja, por mais que nós queiramos inventar, não existe. Não consegues. Primeiro porque tens de marcar os times, depois porque é invasivo os times, porque à altura estão a ligar no Teams e tu estás a fazer outra coisa qualquer. Depois porque não vês o processo como as pessoas produzem, só vês o resultado final. Mas o processo é importante para avaliar as pessoas, para tu perceberes como elas pensam, como é que tomam decisões, como é que são resilientes à pressão. Isso é que faz a avaliação. Depois, reduz a produtividade, eu claramente acho que reduz, pelo menos a minha reduziu, e a universidade agora veio dizer o mesmo. E depois esquecemos de um ponto, há um prejuízo gigante para a economia. Eu trabalho no Tagus Park. Quem for ao Tagus Park percebe que a economia daquele Tagus Park reduziu para aí metade. E que o que se gera de economia ali gera postos de trabalho que geram
economias de trabalhadores que vão comprar, vão consumir, vão não sei o quê. Ou seja, no global temos aqui uma economia circular, eu diria redonda, que vai desaparecer. E não podemos esquecer isso. E por último, os próprios trabalhadores têm fringe benefits na maior parte das organizações que têm que perder no momento em que decidem trabalhar remoto. É o carro da companhia, para que querem um carro se trabalham em casa? Nós damos um carro como um meio de deslocação, mas se perguntares a alguém quer trabalhar remoto e perder o carro, não, eu quero trabalhar remoto e manter o carro. Mas o senhor não vem para trabalhar para a companhia. É para ter carro. Portanto, ou seja, se vem só para ter carro, então não. Mas de facto, as organizações, e nós cada vez mais, por muito que gostemos, as organizações, o capital não é de uma pessoa, são de fundos, de organizações que não têm rosto. Portanto, as organizações inevitavelmente vão decidir, pronto, trabalho remoto, ótimo. Vamos poupar aqui, vamos poupar no escritório, vamos poupar no carro, vamos poupar... Ou seja, quem fica no final prejudicado vão ser as pessoas. Mas eu acho que esse até é um motivo menor. Eu acho que os outros, o abandono emocional e a falta de compromisso, que eu acho que vai ser uma consequência de quem trabalha remoto ou de quem é obrigado a ir à quarta-feira. Só para dizer assim, pronto, olha, lá vamos todos agora para a salinha em conjunto. Não traz benefício nenhum. E tu disseste uma coisa, nós reinventámos o trabalho. Não foi porque quisemos, não foi por uma necessidade, não foi por o trabalho se ter alterado. Foi pelo Covid. E de repente, ou seja, é uma consequência. Eu aqui não estou a contestar o que tu dizes, porque eu acho que tens uma posição até equilibrada, que é, tem que haver ali um bom senso entre ambos. A única coisa que eu discordo é, tem de haver uma necessidade, que é do colaborador, e tem de haver uma autorização que é da organização. Não pode ser uma negociação entre dois. Estás a ver? Ou seja, porque não vai funcionar. Mas eu acho que em ambos estão de acordo num aspecto, que é tem que haver uma predisposição do trabalhador. Ou Tem. seja, acho que aí há um ponto de equilíbrio Eu acho que há pessoas lá que eu autorizo. Nós temos uma colaboradora que vem de Torres Vedras e que pediu segunda e sexta. Claro, segunda e sexta, porque senão apanha 1h30 ou 2 de trânsito. E não lhe tirámos o carro por isso. Ou seja, continua com o carro. Portanto, mas agora, nós precisamos, ela faz apoio ao cliente. Nós precisamos dela no escritório a falar com a área comercial, com a área de marketing, com a área de farmacovigilância, com a área regulamentar e no Teams. Não é a mesma coisa. Não é, Isabel, eu percebo que escrever um livro é mais fácil, é introspectivo. Mas sabes o que eu te digo? Tu só escreveste esse livro porque antes tiveste muito pouco trabalho remoto e estás sempre misturada de pessoas, que eu te conheço-te, no meio das pessoas, no meio dos alunos, no meio... E isso é que te permitiu escrever o livro. Mas eu sou sobretudo professora e eu continuo a preferir o presencial. Uma líder de opinião, que é uma coisa Eu diferente. continuo a preferir o olho no olho e o contacto. No ensino é totalmente... Sim, é completamente diferente, mas todas essas questões que tu apontaste são Também tem o contraponto, é o também é. tradicional das objeções à adoção do trabalho remoto. Atenção, o full remote, porque aqueles modelos que atualmente mais validados estão, mais resultados têm trazido, é aquilo que nós chamamos o híbrido, não é? E o híbrido permite acomodar muito bem, quer as questões pessoais, quer as questões do trabalho, quer as questões da cultura, que era a pergunta, não é? Sim. Como é que se constrói ou reforça a cola que é necessária, e que nós sabemos que é necessário existir nas organizações. Porque não é diferente eu estar concentrada no meu trabalho e ter o Teams a apitar que alguém quer falar comigo, ou estar na minha secretária e estarem a bater-me à porta. Não há diferença. Não há diferença. Eu não tenho a porta fechada, eu tenho a porta sempre aberta. Está bem. Mas se tivermos... E quando está fechada, as pessoas percebem que não é para interromper. Ou seja, quando só fecho a porta, quando digo assim, calma, vou ter uma reunião, se a porta está aberta é porque podem me interromper. Dizem-me assim, quebram-me o raciocínio eu tenho de voltar ao início mas sempre. As organizações com boas práticas nestas matérias fazem códigos de conduta com etiqueta. Se eu tenho lá no meu Teams que estou ocupada, que estou um amarelinho ou estou um vermelhinho, tu que me queres falar, já sabes que naquele momento não. É igual a ter a porta fechada. Não é. Mas não temos mais pressão hoje em dia, se tivermos full remote. Às vezes acontece-me ter 5, 6 reuniões de seguida, não é?
Porque que é uma pressão imensa que nós não teríamos no trabalho presencial, que é Uma reuniões de meia pastilha. hora. Não é? Sai de uma... A pastilha. E se eu nos não consigo atrasamos isso, 2 não. minutos ou 1 minuto, já estamos preocupados porque estamos 2 minutos atrasados. Isso não existe no trabalho presencial. Eu não faço mais que 2 reuniões remotas porque a minha sede está fora de Portugal. Não consigo porque cansa-me. E não leio mails com mais de 3 parágrafos. Lamento. Quem tem que dizer alguma coisa tem que identificar o que quer dizer, tem de propor uma solução e tem de propor os riscos da solução e uma alternativa à solução. Isso faz em 3 parágrafos, não precisa escrever aqueles e-mails de 300 coisas. E os Teams, mais que meia hora, vai cansar as pessoas, não vai trazer mais valia nenhuma. E isso, presencialmente, tu no Teams, sim, só que tu depois podes criar absentismo no Teams, que é tiras a imagem, que eu acho que aí de facto não há cortesia nenhuma, mas há muita gente que faz isso, desliga e nós olhamos e no Teams vemos aquelas reuniões de grupo, há sempre o que está a olhar para baixo, porque está a responder aos e-mails. Sim, é verdade. Ou seja, não está ali, parece que está, formalmente e fisicamente está, mas não está lá, está a fazer outra coisa qualquer. Obviamente isto acontece com as reuniões de 50 Porque esse momento de pessoas. trabalho não tem interesse nenhum. E na reunião presencial isso não acontece. Mas será que o risco do presencial isso acontece? Calhar essa pessoa nem tinha que Não, ser provavelmente convocada para essa acontece, reunião. ou seja, provavelmente acontece, mas ou seja, o risco é menor porque se houver alguém que eu estou numa reunião com 10 pessoas, nós temos reunião de direção todas as semanas. Se a pessoa não está, eu digo, pá, tens coisas para fazer, vai-te embora, estás aqui a fazer nada, sai. Mas eu não consigo ter esta percepção. No remoto é impossível. A pessoa está a olhar para baixo e eu digo, pá, tens coisas para fazer, desliga. E a pessoa diz, não, que eu estou aqui atentozinho e tal, porque ninguém gosta de... Mas eu respeito que as pessoas têm outras coisas para fazer, às vezes mais importantes do que aquilo que está. Eu continuo a achar, eu acho que estamos a falar os dois do mesmo, às tantas, de formas diferentes. A única parte que eu discordo é o facto de ser uma negociação. Eu acho que não tem de ser uma negociação. A organização tem de ter propostas para cada uma das pessoas, mas é a organização que decide. Mas olha, numa perspectiva de futurologia e sem dados nenhuns, eu acho que cada vez mais vamos ter que fazer essa negociação. Novas gerações a entrar no mercado de trabalho. Esse é o problema, esse é outro tema que poderíamos também ter um episódio, que é como gerir as diferentes gerações dentro de uma organização. 4, 5 já neste momento. E as diferentes filosofias. Isso é outro tema muito mais abrangente. Mas pegando naquilo que estavam a dizer, e agora como uma última questão para ambos, assumindo, e é dirigida a ambos, assumindo que tem uma bola de cristal infalível. Olha que eu sou da terra das bruxas. Oh, sou de Monte Alegre. Olha, sexta-feira 13. Hoje temos festa. Hoje é sexta-feira 13, exatamente. Retiro tudo o que disse. Mas, pensando então neste aspecto místico, e qual seria a vossa visão sobre estas questões que estamos aqui a tratar para a próxima década? Vamos imaginar que tinham aqui uma bola de cristal. Próxima década, que sugestões é que dariam a trabalhadores e empregadores para lidar com estes temas nos próximos 10 anos? Se é possível, hoje em dia, planear a 10 anos, não é? Isso é a primeira questão. Daí a questão da bola de cristal infalível, porque sem ela não seria possível. Quais seriam as vossas sugestões? Olha, eu vou começar pela capacitação das pessoas na liderança. A minha sugestão começa por aqui, porque todos os estudos apontam que as maiores resistências estão sempre nas chefias e nas chefias intermédias. E, portanto, nós temos de aprender, ou se calhar reaprender, a liderar e a chefiar, que são coisas completamente diferentes, não é? Como tu também exploras aí no teu livro, Nelson. Mas começaria por aí. Depois, quando há pouco falei da reinvenção, foi publicado agora o mês passado um livro sobre a reinvenção do trabalho. O trabalho vai mudar muito, vai cada vez ser mais conceptual, cada vez mais suportado no conhecimento e menos braçal, menos... estou a falar de trabalho em termos muito gerais, não é? E, portanto... as novas gerações, esta alfa que daqui por meia dúzia de anos está no mercado de trabalho,
vai ter uma forma de estar na ligação com os empregadores, com as entidades, completamente diferente. Isso já se nota. Isso já se nota em termos de vinculação, não só vinculação formal, mas vinculação afetiva também, não é? Portanto, E será que, desculpe interromper, e será que aí a questão do trabalho à distância não vai agravar a dificuldade de integrar porque nós essas vivemos diferentes há 100 filosofias? anos com este modelo de trabalho da pós-revolução industrial, não é? E, Que a legislação laboral replica ao fim destes anos todos, continua. Se calhar com devíamos certeza, repensar a legislação laboral, é com verdade. certeza. E, portanto, repara, por exemplo, muitos estudos apontam, relacionados com a gig economy, apontam que os gig workers vão ser a força de trabalho do futuro. Os freelancers, o Institute for the Future diz que em 2050, 50% da população trabalhadora são freelancers. E, portanto, esta desvinculação formal, emocional, afetiva, se quiserem, vai ser diferente. E nós temos de nos preparar, creio eu, tenho andado um bocadinho nesta evangelização, temos que nos preparar para esta mudança. Já não vai ser para a minha geração, mas as seguintes certamente vão ter uma forma diferente de trabalhar, de se ligar ao trabalho e às organizações, e eu não tenho dúvidas nenhumas, arrisco dizer, que o trabalho remoto vai ser um trabalho, um formato de trabalho. Maioritário? Estou a acreditar que sim. Bem, no seu caso, qual seria aqui o que é que a sua bola de cristal diria? Quer dizer, eu acho que claramente vai ser mais transacional do que aquilo que é hoje. Porque a nova geração é muito mais transacional do que aquilo que nós fomos. Sim. Com muita pena minha, porque nós entregámos muito compromisso e construímos um Portugal pós-25 de Abril que os jovens agora estão a aproveitar, mas que não vão ter. Porque o Portugal pós-25 de Abril, que foi construído muito pela David, não, mas cá pelas nossas gerações e pelos nossos pais, eles não vão ter. Portanto, vão ter um mercado muito mais competitivo, porque é um mercado que é muito mais local, não é? Vai ter a Europa como competição, portanto vai ser transacional. Eu acho que as organizações, eu acho que não vai ser tão remoto quanto isso, porque as organizações vão encontrar maneiras de ter work-life balance dentro delas próprias para atrair as pessoas para irem. Até por um motivo muito simples. Os jovens não vão ter casas como nós temos para poderem trabalhar em casa. Quem mora num T1 pequenininho, que é aquilo que os jovens vão conseguir pagar, não vai ter capacidade eu tenho um apartamento no Porto arrendado e é um sueco. E o que ele pediu foi, eu tenho um apartamento, mas agora gostava de pôr um contentor no jardim para fazer o meu escritório, porque eu não quero ter a minha casa no mesmo local do escritório. Mas ele pode pagar isso. Não é? Agora, não sei se essas novas gerações podem. Eu acho que sim, transacional, claro, work-life balance, sim, e eu acho que vai claramente haver um múltiplo emprego, ou seja, as pessoas vão trabalhar para mais de uma organização, o que por um lado é bom, que dá flexibilidade, por outro lado é muito mau, porque dá pouca segurança. Não é? Para os jovens, ou seja, eles vão viver num mundo muito mais inseguro. Os meus 5 filhos vão viver num mundo muito mais inseguro do que aquilo do que quando eu comecei, ou Isabel, ou David, começámos, Então, não é? se a Portanto, segurança é importante para eles. Olha, a minha filha acabou de se despedir e o namorado também, e foram viver um ano para o mas, olha, Oriente. mas sabes porque é que isso acontece? Porque felizmente nós podemos pagar. Porque no dia em que os pais não puderem pagar os anos sabáticos ou a casa para os filhos, porque uma casa em Lisboa, para quem queira morar em Lisboa, um T1 num sítio razoável custa €500.000. Eu não estou a ver muitos jovens a conseguirem pagar €500.000 nos primeiros 10 anos de trabalho para uma casa. Nem para comprar, nem para arrendar. Nem para arrendar. Pior, eu acho que estou a ver os algoritmos financeiros do capital, quem tem o dinheiro, a tomar decisões de quais são as áreas mais... que já não são os investidores, são os do algoritmo. Quais são as áreas rentáveis para investir? É aqui. Hoje põem dinheiro aqui, hoje põem dinheiro ali. Portanto, vão criar uma insegurança no investimento e no capital. Portanto, eu não estou a ver os nossos jovens a conseguirem pagar uma casa de facto, eu só vejo os jovenzinhos a tirarem anos sabáticos
Porque os pais podem pagar os anos sabáticos. Porque no dia em que não puderem pagar, os meninos têm que ir trabalhar. Isabel, é o que eu acho. Eu tenho 5. Eu tenho 5. Pois, eu não tenho tantos como tu. E ninguém me pediu anos sabáticos, mas não vão pedir, honestamente, porque podem ir, mas então vão por conta própria. Nelson, não estamos a falar de adolescentes, estamos a... Não, no meu estou caso, a falar e não de estou pessoas só a de falar 20 da e tal, minha não é? filha, 20 e tal. estamos a falar Todos querem, de jovens adultos, quase com 30 anos, e que já vivem na sua casa. Sim, porque eu sempre disse que aos 25 anos os punha fora de casa, e portanto eles foram. Vivem na sua casa, arrendaram a sua casa e foram viver um ano. Pronto. Mas eu não conheço um caso, conheço muitos. Não, Vocês com 30 anos faziam isto? Isabel, eu conheço muitos. Eu era incapaz. Sabes que eu conheço muitos, que mas também é uma um questão- segmento. É um segmento de classe média alta ou alta. Mas eu acho que Não conheço ninguém da classe eu acho que média é uma média a questão- fazer isso. Eu acho que é uma questão muito nacional, porque noutros países é muito comum os jovens Já terem o gap aconteceu, year. claro. Em Portugal não, porque nós temos uma relação Vamos agora, familiar muito próxima. Os pais, os filhos, os avós, somos muito próximos. E isto é uma questão que está a chegar. Mas eu estava a perguntar, no meu caso, eu curiosamente, o escritório foi criado há cerca de 7 anos atrás, porque eu decidi sair do escritório onde estava, resolvi desempregar-me, porque queria fazer tese de doutoramento. Não fiz a tese, queria um escritório. Mas foi um bocado... 50% dos objetivos. Não, mas na altura também Foi dei, melhor, também foi dei esse melhor. passo e tinha 35, portanto não era 30, eram 35. Aos 35 resolvi, muito bem, acho que tenho que dar uma volta à vida, quero ser advogado, mas também quero fazer a parte académica. E pronto, interessante, aconteceu. Esse passo, esse risco, pode-se fazer aos 30, 35. O que não se pode fazer é depois, mais tarde. Portanto, há uma fase na vida, mas pode ser um caso de, até profissionalmente, bem estruturado. No caso, eu não estava a pensar muito no médio prazo. Mas isso pode acontecer, essa mudança. E é um risco que também é bom, é aquele momento em que não é que saímos como se costuma dizer, da nossa zona de conforto. Isto é bom também para crescimento. Agora, como é que isto se vai articular no futuro com todas estas confluências que temos agora a viver, a incerteza do próximo ano, as guerras, as influências geopolíticas? Isto é muito difícil planear os próximos tempos e conseguir perspectivar, mas as vossas reflexões parecem-me muito acertadas, embora lá está, completamente difíceis de fazer neste quadro de incerteza. Só acrescentar uma coisa que eu acho que tem a ver aqui com o tema do nosso episódio, que é, eles despediram-se os dois, mas o namorado da minha filha trabalha para um banco suíço e disse, não te despedes, trabalhas 2 dias por semana remotamente. Se esta possibilidade não existisse, se calhar eles também não ponderavam tanto tempo e não tinham também esta flexibilidade, não é? Portanto, trabalha remotamente. Lá está. Mesmo com fuso horário, não é? A Nova Zelândia temos um fuso horário de diferença de 13 horas neste momento, não é? Portanto, é possível. Sim, lá está. O teletrabalho ajudou nessa mudança de vida, Olha, não é? neste caso, ajudou. Mas sabes o que é que eu acho que vai acontecer? Daqui a 5 anos ou 10, eu tenho uma filha, agora vai começar a trabalhar numa consultora grande. Provavelmente vai deixar de ter emprego, porque de facto os algoritmos e eu acho que a inteligência artificial utilizada de uma forma inteligente vai substituir muitas funções dos advogados. Sim. Vai substituir. Eu acho que o ensino não vai substituir, porque o ensino precisa de facto daquele. Vai substituir parte daquilo que é técnico, mas o ensino, a liderança do professor. Felizmente, eu acho que não. Vai mudar, Mas vai mudar a função do professor. O professor, em vez de ser. Forma de trabalhar. Não, mas por exemplo, o caso. Há uns tempos estava-me a referir a isto da questão da inteligência artificial e a mudança no ensino. Pode permitir que qualquer pessoa, no sítio onde está, pode ter o mesmo nível de ensino básico. Pois. De forma transversal, porque vai ter um robô a transmitir os mesmos. E terá um professor para orientar, para validar e orientar nas dificuldades. É uma diferente filosofia, mas se calhar não precisamos de tantos professores, precisamos de menos, não é? E o que é que vamos fazer às pessoas? Agora, por exemplo, o setor bancário. É outro Claramente, o setor bancário, já ninguém vai às agências, portanto eu percebo que um banco não precisa da maior parte dos colaboradores, porque eu sou ainda dos velhinhos que gosta de ir à agência. Mas também o que é facto, 90% das minhas transações são online, não preciso de interação. Mas depois há um conjunto de funções ao lado que eu acho que as funções digitais vão ser substituídas
Portanto, o banco vai ser substituído. Nós qualquer ligas para um banco qualquer e tens um chatbot que fala por ti e responde de uma forma Por isso é um inteligentíssima. conselho que eu deixo, tratem bem a inteligência artificial. Eu digo sempre bom dia e obrigada, que eu nunca sei, não sei como é que isto imagina que um dia manda, vai-me tratar bem. Eu espero que não, eu espero que haja sempre depois a regulação humana. Claro. Mas essa é também uma grande Que dificuldade. haja funções que não sejam substituídas. Eu acho que o ensino é claramente a função Complementadas. que não deve ser Olha, substituída. outro episódio, Augmented Work, não é? Que é o trabalho que eu faço e que é potenciado pela mecanização, inteligência artificial, Sabe qual é que eu acho que é uma robotização, oportunidade futura que nós temos de aproveitar e não saber, eu não sei como, que é a geração Silver, que chegou aos 60 anos, tem uma vida economicamente muito satisfatória, vai viver até aos 80 e tal, e que nós não sabemos o que fazer, porque temos de a aproveitar da melhor forma, tem uma experiência acumulada muito boa, tem competências ótimas, e que acabamos por abandoná-los num lar, e quando devíamos era criar residências colaborativas entre gerações, e isso não é uma máquina que vai fazer, não vai haver. Portanto, está aí uma oportunidade que eu acho que os jovens, esses sim, deviam ir estar de vez em quando, em vez de estarem 4 dias em remoto, era um dia numa residência colaborativa, porque de facto nós temos uma geração que vai viver mais 20 anos, quer ser útil, e que não quer estar em casa a ver televisão, e que os jovens sim, esses deviam ir aproveitar, porque esses foram os que construíram a vida dos jovens, É que os jovens estão a mas ter, então sabes? eu deixo uma pergunta para reflexão. Eu estou ligada a uma instituição do terceiro setor, temos muitas respostas sociais para a terceira e quarta idade, e até continuados, cuidados continuados, mas porquê é que não consigo arranjar voluntários? Quando há tanta desta gente disponível. Eu acho Se calhar as que pessoas não sabem dessas oportunidades. eu acho que sabem, provavelmente não sabem, mas também não querem, Ou não porque procuram. esse é o tipo de atividade em que nós pomos os velhinhos, pomos os idosos, mandamos para o IPO, e esta geração Silver, que eu acho que é uma geração muito bem formada, nós estamos lá quase, Isabel, portanto já estamos quase tu não, porque és uma miúda, mas eu, pronto, então estou eu, desculpe. Não quer, ou seja, até pode fazer isso durante um dia, mas depois quer os outros 4 a ensinar, a viajar, a ler, a escrever, a pintar, a fazer yoga, ou seja, não quer estar comprometido com algo que aquilo que nós punhamos os velhinhos antes, que eram os voluntários do IPO. Sabes? Portanto, eu percebo que tu tenhas essa dificuldade, mas se calhar o modelo que tens que arranjar não é uma pessoa, tens que arranjar 5 para um dia por semana para cada uma, que vai ser difícil na mesma, mas vai ser. Portanto, eu acho... Também pode ser remoto. Nós temos voluntários que fazem só Como é que tu pões, serviço senhora? de acompanhamento de pessoas, por exemplo, as pessoas que têm apoio domiciliário, que estão sozinhas em casa, e eu tenho voluntários então, basta cujo voluntariado é ligar, acompanhar. é o voluntariado de Estão bem, proximidade. então... Mas hoje em dia só falar. já existem aplicações de inteligência artificial para manter o acompanhamento de pessoas isoladas. Portanto, também... Mas tu já viste que é uma pessoa que está isolada socialmente, e muitas vezes são pessoas de 70 anos, o toque é uma coisa fundamental, sabes? Passar o dia, muitos deles, nós temos algum acompanhamento social, e o isolamento é de facto um problema que nós temos. E não haver o toque, a pessoa que vai lá perguntar, em vez de... Eu percebo que até a própria medicina já funciona virtual, mas não haver o toque, o perguntar, o apoiar, ou dar o prato, é daquelas pequenas coisas. Os seres humanos coisas. são totalmente relacionais. São relacionais, E voltamos ao ponto de partida, que Claro, é mas relacionais olha, e portanto, teletrabalho. a Isabel está-nos a dar razão. Mas imagina-me o que eu sofria se não houvesse agora a possibilidade de eu todos os dias falar com a minha filha. Não, mas isso é optimizar A tecnologia que que nos existe. permite esta comunicação. Mas não é a mesma coisa. Não é a é. mesma Mas, coisa do olha, cultura do não é, abraço, não, do toque. não é. Não é Olha, mesmo. mas Não diz-me uma é. coisa, se tu pudesses ir ter com a tua filha hoje, não ias? Claro. Preferias do que estar... Sim, presencial. Eu acho que estás a ver. O ser humano é completamente... Mas não relacional. podendo, é muito bom este. Também este passas contato. ao plano B, mas não deixa de ser uma alternativa
de última escolha. Se eu pudesse, gostava de lhe dar beijinhos e abraçá-la. Claro, é isso, o toque. Claro. Mas é muito É interessante. como eu com os meus colaboradores. É muito interessante que acabamos também com o mesmo problema, não é? Eu acho que estamos a falar do mesmo, de formas diferentes. Exatamente. A Isabela é exatamente. mais liberal, pronto, eu acho que é menos ditadora do que eu. Salvo seja a ditatorial, que eu acho que isto já não consegue sobreviver. Mas eu acho que estamos a falar um bocadinho do mesmo, mas de formas diferentes. Mas eu continuo a achar o capital é terrível. E o banco faz isso enquanto precisa. No dia em que puder pôr uma máquina que não paga nem Segurança Social, nem IRS, nem não tem que dar carro, acaba com os 2 dias, porque a pessoa não está lá, nem precisa dela, nem a vê. Okay. E esse é que eu acho que os colaboradores ainda não perceberam. O risco, porque tu não consegues... o resultado é muito bom, mas tu tens que perceber o processo para ver esta pessoa tem valor ou não tem. Para perceber como pensa, com a resiliente, para onde é que eu enquadro, onde é que eu a meto. Ele tomou uma decisão para tirar um doutoramento e percebeu que era melhor empresário do que doutorado. Sabes? Portanto, quem estivesse de fora dizia, um homem inteligente. Optimizou, é de fazer um dia, mas... optimizou as suas competências. Mas o resultado, ele é empresário. Portanto, quem veja só não percebe o processo de decisão que teve atrás. Sabes? E isso é que eu acho que vamos perder com o trabalho remoto, e é uma pena. Agora, o que eu acho é que as companhias têm de ter soluções para os trabalhadores. Como te digo, nós tivemos uma colaboradora que ia meter baixa, ia ser prejudicada financeiramente por estar de baixa. Nós dissemos, não mete nada baixa. E teve 1 ano e meio fora da companhia e nós mantivemos tudo a acompanhar. Infelizmente o marido faleceu no final. Esteve em casa a acompanhar o marido. Mas que, curiosamente, ia à empresa para ir uma vez por semana a arejar. Os princípios de gestão é que mandam, mas se a gestão tiver people first, eu acho que eu sou um homem people first. Eu sei. Mas também money first. Também... São indissociáveis os dois, são indissociáveis. Isabela e Nelson, muito obrigado pela vossa participação. Acho que foram reflexões muito úteis. Foi uma conversa muito importante, ou seja, de apontar caminhos, dificuldades, dúvidas, que acho que acabam por ser de todos. E, portanto, muito obrigado mesmo pelas vossas reflexões e pela partilha da vossa visão. A gestão de pessoas é talvez das tarefas mais complexas. O trabalho remoto não é exceção e talvez exponencie os dilemas e as dificuldades que todos sentimos na gestão de pessoas. Nesse sentido, e tendo em conta a realidade, a qual não é binária, mas multifatorial, o legislador não deveria querer ser omnisciente, dotado de certezas absolutas, inabaláveis, omnipresente e omnipotente, na medida em que coarta a necessária liberdade de empregadores e trabalhadores, assim como dos seus respectivos representantes, para encontrarem as melhores soluções para o caso concreto. Não há soluções para todos os casos. Por outro lado, a consciência dos prós e contras do trabalho remoto é um ponto de partida importante para criar organizações flexíveis, com capacidade para recrutar e desenvolver os melhores, e que não perdem o foco na produtividade e na rentabilidade, porque só pode ser repartido o que for alcançado. Esperamos que estas reflexões tenham sido úteis. Até à próxima semana. Muito obrigado.